Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Como hoje é o Dia Mundial da Liberdade, não tem como a gente não lembrar que até as liberdades pétreas da nossa Constituição foram canceladas pela Suprema Corte. Mais do que isso, a Suprema Corte atribuiu aos prefeitos decidirem se barrariam o direito de ir e vir, o direito de reunião, liberdades, né? E foi uma tragédia, foi um experimento da nossa escravidão ao Estado brasileiro, a pretexto de um vírus desconhecido que ia matar-nos a todos. Eu estou contando isso, sabem por quê? Porque essa é a grande discussão nos Estados Unidos. O Biden é que jogou essa discussão ao dar um indulto preventivo ao Dr. Anthony Fauci. E todo mundo se pergunta, indultá-lo de quê? Qual foi o crime? E eu estou vendo outra questão aí. Estão concentrando no Dr. Fauci como se ele fosse a fonte de todo o mal, de toda a mentira, de toda a perda de liberdade, de todos os atos que na época eram ciência e hoje está se vendo que foi chute, né? A ligação com as produtoras de vacina, que faturaram bilhões, né? O fique em casa, ou feche a empresa, ou perca o emprego, perca a renda, fique respirando o seu próprio ar expelido, né? Gente, não inventem um bode expiatório. Concentrar nele, né? Bode expiatório, isso é da história. Concentra todos os pecados naquele bode, o bode é que vai pagar. Não, nós temos que lembrar da nossa CPI do circo, das televisões, do Mandetta, das narrativas, do que eu já falei, da nossa Constituição, onde as liberdades foram suprimidas, não houve nenhuma emenda à Constituição, nenhuma constituinte, que só a constituinte pode mudar, só uma nova Constituição, mas foram abolidas liberdades pétreas da Constituição. Então não fiquem dizendo que é só o Dr. Fauci que é o responsável por tudo que aconteceu, inclusive pelas consequências que fizeram diferença entre vida e morte, né? Bom, falei dos americanos. Eu estava ouvindo agora, um amigo de um amigo meu, que é diretor do Banco Mundial. Esse meu amigo me mandou, olha aí a opinião do Banco Mundial. Se os americanos, por causa da nova administração, fizerem retiradas de indústrias americanas que estão na China, está cheio de indústria americana na China, né? Muitas vezes vocês compram, eu ia comprar um carro de marca famosa, eu já tive dessa marca, era tido como o carro mais seguro e descobri que era fabricado na China, né? E não na Suécia, né? Mas enfim, sabe o que ele disse? Será que vão voltar para o Brasil? Vão vir para o Brasil porque o Brasil está mais próximo dos Estados Unidos? Vão para o Vietnã. Gente, a guerra do Vietnã matou quase 60 mil americanos em cerca de 10 anos. Fez transformações profundas na política interna americana. Guerra do Vietnã, eu passei essa época no auge da Guerra do Vietnã, né, que começou primeiro com os franceses, que foram massacrados lá em Dien Bien Phu e tiveram que fugir, né, pelo general Giap. E depois derrotaram os americanos. E vão todos para o Vietnã se saírem da China. Sabem por quê? Impostos 9% a menos que os brasileiros. Salários menores que os brasileiros. Formação de mão de obra muito melhor que a brasileira, né? Inclusive falando inglês, né? O que mais? Que eu anotei aqui as coisas. A infraestrutura do país, dos portos, a exportação, tudo mais fácil. Lá do outro lado do mundo.
prefere-se o Vietnã. Eu lembro, em outra época, quando houve a crise asiática, havia 400 bilhões de dólares procurando um pouso como investimento. Iam pousar no Brasil. Mas, naquele ano, o Congresso brasileiro, pressionado pelos banqueiros brasileiros, negou o imposto único. Nós seríamos um gigantesco paraíso fiscal. É o que está fazendo hoje o Paraguai, atraindo empresa, indústria brasileira, né, exportadora. Só para a gente saber, nós somos os espertos bobos. Só esperto. Uns bobos. É o que diz um especialista, diretor do Banco Mundial. Vamos em frente. Gente, eu estou vendo cada coisa lá na Amazônia, agora lá no Vale do Javari, onde estão meus irmãos. Devem estar me ouvindo. Lá onde houve aquela morte do Dom e do... Como era o nome do outro? O Dom e o Bruno. O Dom estava lá, não tinha nada a ver com coisa nenhuma. Estava junto com o Bruno e se foi. O inglês. E agora está desaparecendo toda uma estrutura, ela está sendo vendida por narcotraficante, para o tráfico. O tráfico está lá na Amazônia, assim. Gente, o meu sonho utópico, que o governo brasileiro combata os narcotraficantes da Amazônia, que usam os rios para transportar pó, com o mesmo vigor com que combate os garimpeiros brasileiros, que estão lá há 100 anos, sobrevivendo com suas famílias. Ah, se tivesse o mesmo vigor. Será por quê? Por que será? Deixo essa pergunta no ar. Aliás, estranho, né? Saiu agora um acordo do Ministério da Justiça com o governo francês para combater o garimpo de ouro. Ah, é? E os diamantes, as pedras preciosas, é só o de ouro. E combate aqui, a província da Guiana Francesa está ali. Como é que é? Pois é, Amazônia. Decifra-me ou devoro-te. Tem outra coisa aí para decifrar. Eleição no Senado, de novo presidente do Senado. O doutor Felipe Jimenez, que é do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, me chamou a atenção para o artigo 52 da Constituição e mais adiante, acho que 57. O artigo 52 fala exatamente quais são as eleições no Senado, as escolhas do Senado, como, por exemplo, de aprovar ministro supremo, embaixador, votação secreta, está escrito expressamente. Mas na hora da eleição do presidente do Senado, não fala em votação secreta. Não fala. O que fala, a gente deduz, é que lá no artigo 37 da Constituição fala em transparência, publicidade no serviço público. Né? Por que esconder o voto do seu eleitor que o elegeu para ser representante do Estado? Por que tem que ser secreto? Está lá no regimento interno do Senado, está assim. Mas inventaram, né? Porque não está na Constituição. Para a gente pensar a respeito. E por último, eu fiz uma menção a Brizola ontem, porque foi aniversário de nascimento dele. E muita gente do Rio de Janeiro disse, pô, foi ele que começou essa confusão aqui, abrindo caminho para os traficantes, né, tirando a polícia do morro. Eu sei, mas só que o Brizola não é responsável por isso. E sim os eleitores dele, gente, que o elegeram 2 vezes. Não fiquem querendo lavar
responsabilidade dos eleitores sobre o que eles elegem. As pessoas que têm poder de fazer as coisas foram postas lá por causa do eleitor. Vamos parar com essa história de responsabilizar a pessoa, ela quis ser eleita. Mas a responsabilidade é do eleitor. E o eleitor tem ampla informação sobre aquele no qual ele vota. Se foi processado, se foi condenado, se era corrupto, se devolveu o dinheiro da corrupção, se ganhou um triplex, sabe tudo. Todo mundo sabe. Na hora de votar, escolhe. Então a pessoa está lá, não é por culpa dela. É porque o eleitor pôs ela lá. Né? O eleitor põe Brizola, põe Bolsonaro, põe Collor, põe Fernando Henrique, põe Lula, né? Põe o sujeito da cueca, põe o outro que já fez isso e aquilo, que todo mundo sabe, mas o eleitor vota. Quem é o principal responsável? De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.